A paz do Senhor Jesus. Eu vou estar ministrando mais uma palavra aqui em João 4, versículo 12, que fala Jesus e a samaritana. E aqui no versículo 12 diz assim: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem. Não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. E disse aqui a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Jesus disse: Mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais a que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: Eu sou, eu é que falo contigo. Amém, meus irmãos? Então aqui a passagem fala de Jesus e a samaritana, onde no versículo 12, Jesus conversa com a samaritana, e a samaritana pergunta a Jesus, né? Pergunta a ele se ele é maior do que o pai deles, né, chamado Jacó, que deu a eles o poço, que deixou o poço, e que deu a eles o poço, né, e que bebeu do poço, ele, os seus filhos e os seus gados, né. E Jesus respondeu aqui que qualquer que bebesse daquela água, né, tornaria a ter sede, né, mas aquele que bebesse da água que ele daria, né, nunca mais teria sede, porque a água que ele daria, né, se faria uma fonte de água, e seria um salto para a vida eterna, teria vida, né, teria vida após a morte, teria vida eterna, né. E aqui a mulher disse ao Senhor, a mulher pediu ao Senhor: dá-me desta água, né, dá-me desta água para que eu nunca mais venha ter sede e nunca mais viesse tirar água, né, de lá do poço. E Jesus disse a ela: vai chamar o teu marido, né? Jesus, ela vai chamar o teu marido e vem cá. E ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem. Jesus disse a ela que ela disse certo, ela disse bem que não tinha marido, porque ela já tinha tido 5 maridos, né? E o que ela tinha naquele momento não era dela, né? Não era marido dela. E que isso ela tinha falado com verdade, né? E aqui a mulher disse ao Senhor: Senhor, vejo que és profeta. A mulher samaritana disse que via que ele era profeta, né? E que os pais dela adoravam naquele monte, né? E que Jesus dizia que Jesus estava dizendo a ela que era em Jerusalém o lugar onde se devia adorar. E Jesus disse aqui a ela: Jesus disse a ela: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adoraria o Pai. Então Jesus disse aqui a ela, meus irmãos, que que ela cresce, né? Que a hora viria em que nem naquele monte e nem em Jerusalém, né, poderia mais se adorar a Deus. E Jesus disse aqui a ela que os samaritanos adoravam o que não sabia, né? Mas eles, os judeus, adoravam. Os judeus adoravam o que sabia, porque a salvação vinha dos judeus. E aqui a passagem diz, a passagem continua aqui, fala aqui também que, né, que a hora vinha, e a hora era aquela em que os verdadeiros adoradores, né, adoraria a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura adoradores, né, que assim adorem em espírito e em verdade, né, de coração puro, verdadeiramente, né. E a passagem diz aqui que Deus é espírito, né, e ele se importa, né, que os adoradores, aqueles que adoram a ele, adorem verdadeiramente, adorem em espírito e em verdade, adore verdadeiramente, né, adore de verdade, né. E a mulher disse aqui: eu sei que o Messias se chama Cristo, né? Ela disse aqui a Jesus que ela sabia que o Messias chamava Cristo e que ele viria, né? E ela disse que quando ele viesse, ela disse que quando ele viesse, eles o anunciaria todas as coisas, eles confessaria todas as coisas, né? E aqui Jesus disse a ela: eu sou e eu quem falo contigo. Então naquele momento
ela não sabia que ela estava falando, né? Estava falando diretamente com Cristo, estava falando diretamente com Jesus, né? Ela não sabia, né? E estava esperando a volta dele, estava esperando quando ele viesse para poder confessar, para poder falar, né? Que assim, meus irmãos, não seja com cada um de nós, que a gente não venha esperar a volta de Cristo, que a gente não venha esperar a volta de Jesus para poder confessar confessar nossas coisas, e sim que a gente venha confessar agora, e sim que a gente venha falar agora, né? E sim que a gente venha entregar a Ele agora, que sim que a gente venha se arrepender agora, que sim que a gente venha clamar nos pés dele agora, que a gente não venha esperar a volta, que a gente não venha esperar Ele vir para poder confessar as nossas falhas, os nossos erros, e sim que a gente venha falar agora, contar agora. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.